Abby Hensel e Brittany Hensel nasceram em 1990 em Minnesota, Estados Unidos, e desde muito cedo chamaram atenção pela raridade de sua condição, sendo gêmeas dicefálicas parapágicas que compartilham o mesmo corpo, mas possuem duas cabeças e sistemas nervosos distintos. Ainda assim, a forma como sua família escolheu conduzir a infância fez toda a diferença na construção de suas personalidades. Em vez de tratá-las como uma curiosidade médica, os pais buscaram criar um ambiente de normalidade, incentivando brincadeiras, aprendizado e autonomia dentro do possível. A infância das duas foi marcada por uma tentativa constante de equilíbrio entre proteção e liberdade, algo essencial para que pudessem desenvolver confiança em si mesmas e uma relação saudável entre irmã e corpo compartilhado. Um dos momentos que marcou sua trajetória inicial foi a aparição em programas de televisão ainda crianças, quando o público passou a conhecê-las e a se impressionar com a forma natural com que interagiam. Apesar da exposição precoce, a base familiar sólida ajudou a manter o foco na educação e no desenvolvimento emocional, evitando que a curiosidade externa interferisse de maneira negativa em sua formação. Coordenação, convivência e movimento compartilhado. A vida de Abby e Brittany é construída sobre um nível de coordenação que exige comunicação constante e silenciosa. Cada uma controla um lado do corpo, o que significa que cada passo, gesto ou ação cotidiana depende de sincronização quase perfeita. Caminhar, correr, dirigir ou simplesmente levantar um objeto são atividades que exigem entendimento mútuo e prática contínua. Ao longo dos anos, essa coordenação deixou de ser apenas uma necessidade e passou a se tornar uma forma de linguagem própria entre elas, baseada em confiança e antecipação de movimentos. O mais fascinante é que essa dinâmica não elimina a individualidade, mas a transforma em cooperação. Mesmo quando há pequenas diferenças de ritmo ou decisão, ambas aprendem a se ajustar rapidamente, buscando harmonia em vez de conflito. Esse tipo de convivência não é automático, mas construído diariamente, como uma dança em que duas mentes precisam guiar o mesmo corpo com precisão e sensibilidade. A fluidez que apresentam hoje é resultado de décadas de adaptação, paciência e compreensão mútua, identidade individual e duas personalidades em um corpo. Apesar de compartilharem o mesmo corpo, Abby e Brittany mantêm identidades claramente distintas, com gostos, opiniões e preferências próprias. Essa dualidade é um dos aspectos mais complexos e interessantes de sua vida, pois desafia a ideia convencional de individualidade física como base da identidade pessoal. Elas aprendem desde cedo a negociar decisões simples do cotidiano até escolhas mais significativas, sempre buscando um ponto de equilíbrio. Em muitos momentos, essa convivência exige diálogo constante, respeito e abertura para compreender o ponto de vista da outra. Ao mesmo tempo, essa condição também fortalece o vínculo entre elas, criando uma conexão emocional difícil de comparar com qualquer outra relação humana comum. Não se trata de fusão de personalidades, mas de coexistência consciente e respeitosa dentro de uma mesma estrutura corporal. Essa realidade fez com que desenvolvessem uma maturidade emocional precoce,
já que precisam considerar o impacto de cada decisão não apenas para si, mas também para a irmã. Educação, carreira e vocação para o ensino. Na vida adulta, Abby e Brittany escolheram a educação como caminho profissional, tornando-se professoras do ensino fundamental em Minnesota. Essa escolha reflete não apenas uma vocação acadêmica, mas também uma habilidade natural de colaboração e comunicação. Em sala de aula, elas atuam de forma coordenada, alternando funções e participando ativamente do processo de ensino de maneira fluida. Alunos e colegas descrevem sua presença como harmoniosa e eficiente, destacando a forma como conseguem transformar sua condição única em uma força pedagógica. Mais do que uma curiosidade, elas se tornaram profissionais respeitadas, capazes de inspirar estudantes com sua dedicação e comprometimento. Fora do ambiente escolar, mantêm uma rotina relativamente simples, focada em planejamento de aulas, convivência social e atividades cotidianas. A vida profissional delas reforça uma mensagem importante: limitações físicas não determinam capacidade intelectual ou competência. Pelo contrário, sua trajetória mostra como adaptação e trabalho em equipe podem gerar resultados consistentes e significativos. Vida adulta, rotina e normalidade construída. A rotina de Abby e Brittany é marcada por uma busca constante por normalidade, apesar das circunstâncias incomuns. Elas valorizam atividades simples, como sair com amigos, planejar viagens curtas, cozinhar e participar de eventos sociais. Essa tentativa de manter uma vida comum é resultado de anos de esforço consciente para não permitir que a curiosidade externa defina sua identidade. Mesmo com a atenção ocasional da mídia, elas preferem uma vida discreta, focada em experiências pessoais e profissionais reais. A rotina exige organização, paciência e flexibilidade, já que qualquer atividade precisa considerar o corpo compartilhado e as decisões conjuntas. Ainda assim, elas demonstram uma capacidade notável de adaptação, vivendo de forma ativa e funcional. O mais interessante é perceber que, apesar das limitações físicas evidentes, elas construíram uma vida que reflete autonomia emocional e prática. Essa normalidade não é ausência de diferença, mas a criação de um equilíbrio possível dentro de uma realidade única: relacionamentos, casamento e experiências pessoais. Nos últimos anos, a vida pessoal de Abby ganhou destaque após seu casamento com Josh Bowling, enfermeiro e veterano militar. Esse evento trouxe curiosidade pública, mas também mostrou como relacionamentos podem existir de forma respeitosa e privada, mesmo em contextos incomuns. A relação é tratada com discrição, e a família mantém limites claros entre vida pública e pessoal. Brittany, por sua vez, segue sua própria trajetória individual, com foco em carreira e interesses pessoais, mantendo sua autonomia emocional dentro da convivência compartilhada. O mais importante nesse contexto é compreender que ambas continuam vivendo suas experiências de forma independente, ainda que conectadas fisicamente. O casamento representa apenas uma parte da vida de Abby, sem redefinir a identidade de nenhuma delas. Em vez de transformar a situação em espetáculo, elas optam por preservar intimidade, reforçando a ideia de que relacionamentos
são experiências humanas e não narrativas públicas. Mídia, atenção pública e interpretações externas. Desde a infância, Abby e Brittany convivem com a atenção da mídia, que frequentemente tenta simplificar uma realidade extremamente complexa. Programas de televisão, reportagens e conteúdos digitais muitas vezes destacam apenas o aspecto incomum de sua condição, ignorando a profundidade de suas vidas pessoais e profissionais. Com o tempo, elas aprenderam a lidar com essa exposição de forma equilibrada, evitando alimentar interpretações exageradas. Essa postura ajuda a preservar sua saúde emocional e manter o foco em sua rotina real. A mídia, por outro lado, tem o desafio de representar sua história com responsabilidade, sem transformar sua vida em entretenimento sensacionalista. Apesar disso, o interesse público continua existindo, o que exige delas uma constante gestão de privacidade. Essa convivência com a visibilidade se tornou parte de sua experiência de vida, mas não define quem elas são. Rumores, especulações e preservação da privacidade. Como acontece com muitas figuras conhecidas, Abby e Brittany também enfrentam momentos de especulação e interpretações incorretas sobre suas vidas. No entanto, elas mantêm uma postura discreta, evitando responder a boatos e focando em sua rotina pessoal e profissional. Esse comportamento é uma forma de proteção emocional e também uma escolha consciente de não transformar sua vida em debate público. A exposição pode gerar distorções, especialmente quando se trata de uma condição tão rara, e por isso a preservação da privacidade se torna essencial. Ao não alimentar especulações, elas reforçam a importância de separar curiosidade de realidade. Essa maturidade na forma de lidar com a exposição demonstra equilíbrio e consciência sobre os limites entre vida pessoal e interesse público, apoio familiar e construção de estabilidade emocional. A base familiar sempre foi um elemento central na vida de Abby e Brittany, oferecendo suporte emocional e estrutural ao longo de todas as fases da vida. Desde a infância até a vida adulta, o apoio dos pais e familiares ajudou a construir uma sensação de estabilidade e segurança. Esse ambiente permitiu que elas desenvolvessem independência, sem perder o senso de pertencimento. A convivência familiar também contribuiu para que aprendessem a lidar com desafios de forma mais leve e equilibrada. Mesmo hoje, a presença da família continua sendo importante, funcionando como uma rede de apoio constante. Essa estrutura fortalece não apenas a individualidade de cada uma, mas também a relação entre elas, que se baseia em confiança e respeito mútuo, legado humano e uma trajetória de cooperação. A história de Abby e Brittany vai além da curiosidade médica e se torna uma reflexão profunda sobre convivência, adaptação e cooperação humana. Elas representam uma forma única de existência que desafia conceitos tradicionais de identidade e independência, mostrando que é possível construir uma vida funcional mesmo em circunstâncias extraordinárias. Sua trajetória inspira reflexões sobre empatia, paciência e respeito às diferenças. Mais do que uma história incomum, trata-se de uma vida construída com esforço contínuo, equilíbrio e entendimento mútuo. O legado que deixam não está na condição em si,
mas na forma como transformaram desafios em uma vida significativa e estável.